aula de hoje, nós vamos ensinar vocês a confeccionar essa linda carteira. Vamos lá aprender? Para a primeira parte, então, nós vamos usar um corte de tecido de 20 por 20 e um corte de manta de 20 por 20. Aqui no tecido, primeiro, como o tecido ele tem uma direção, eu cortei uma faixa, uni essas duas faixas e depois eu deixei a peça inteira na medida de 20 por 20. Agora nós vamos deixar o tecido estruturado na manta, vamos riscar o matelassê e ir para a máquina e fazer a costura. Nós vamos fazer o matelassê e antes eu já coloquei o tecido sobre a manta e eu passei o ferro para grudar. Agora eu vou usar o ponto mais largo da minha máquina, que é o 4. Começo com o retrocesso e vou costurar toda a peça. Depois de costurado, a peça vai ficar assim e agora ela está estruturada na manta. Agora, nós vamos pegar um zíper. A medida do zíper é de 17 centímetros e 4 tiras de tecido de 4 por 4. Nós vamos prender com uma costura 2 tecidos nessa lateral e 2 tecidos nessa lateral. E depois nós vamos rebater a costura. Então agora nós vamos colocar a ponteira no zíper. Frente com frente do tecido, vamos passar uma costura bem na beirada e depois nós vamos rebater essa costura, começando e finalizando com o retrocesso. Agora, com a costura já feita aqui, nós vamos jogar o tecido para esse lado, a gente pode acertar. E aqui, novamente, nós vamos passar uma costura rebatendo o tecido. Agora a costura foi feita nesse lado. Então, depois de costurado, o nosso zíper vai ficar assim. Nós rebatemos a costura aqui na beirada. E caso você use um zíper de metro, você tem que colocar o cursor antes de colocar os tecidos nas pontinhas. Agora, nós vamos passar para a alça. Nós vamos utilizar uma tira de 30 por 5 centímetros, nós vamos vincar ela no ferro e vamos para a máquina e bater uma costura aqui no cantinho para fechar a alça. Para a costura da alça, então, nós vamos fechar essa beiradinha que está aberta, passando uma costura aqui. E eu sempre gosto de deixar um alfinete segurando o tecido para deixar ele mais estabilizado. Vamos lá, então? E aí a nossa costura fica assim no final. Agora nós vamos preparar o bolso de zíper. Nós vamos pegar o zíper, dobrar ele ao meio, encontrar as pontas e marcar dos dois lados.
E vamos repetir o mesmo processo no tecido de frente e de forro. Agora, nós vamos centralizar as marcações do zíper com o tecido, só levando em consideração, se o nosso tecido for de direção, nós temos que tomar cuidado para não colocar na posição de cabeça para baixo. E o zíper também, o carrinho do zíper, ele tem que estar posicionado na hora de abrir da esquerda para a direita. Então, vamos posicionar. Frente do zíper com frente do tecido. E a mesma coisa agora, frente do forro com a frente do tecido. E aqui agora nós vamos alfinetar e ir para a máquina e costurar. Os tecidos já estão presos com o alfinete. E aqui só um detalhe, que a parte do exterior do tecido está estabilizada numa entretela com cola. Então, é só colocar o tecido, passar com o ferro e grudar. Vamos costurar. E aqui, eu troquei também o pezinho da máquina para o pezinho de zíper. Aí aqui nós vamos tirar os alfinetes. Tirar os alfinetes. Vamos jogar o forro para trás. E aqui nós vamos, nessa parte aqui, rebater a costura com um pezinho de máquina. Aqui, então, na hora de costurar, se precisar, a gente pode caminhar com o carrinho do zíper para facilitar a costura. Com o bolso costurado, agora nós vamos colocar um botão aqui. Pode ser um botão da sua preferência. Então, para centralizar, eu marquei o meio da peça. Aqui da ponta até aqui eu marquei 2,5 centímetros. E com o gabarito do botão, eu posicionei bem aqui. Marquei com uma caneta que apaga com o ferro. Com um abridor de costuras, não pegando o forro na parte de trás, eu fiz um pequeno furo nas marcações. E agora eu vou posicionar o botão dessa maneira. Desse lado, antes de colocar o gabarito, nós vamos colocar um pedaço de manta ou de algum reforçador para que o botão não solte ou esgarce o tecido. Nós posicionamos o gabarito e apertamos o botão. Agora, nós também já podemos posicionar o outro bolso que vai vir desse lado do zíper. Já centralizei também o zíper. Vou pegar uma faixa de tecido de 20 por 23. Vou dobrar ao meio e também marcar e centralizar junto na marcação do zíper. E aqui agora nós vamos para a máquina e prender com uma costura de um pé de máquina. Então, antes de costurar, se quiser tirar esse excesso de tecido que fica aqui nas laterais do zíper, pode pegar a tesoura, cortar, mas sem cortar o zíper. E aí agora nós vamos passar uma costura com um pé de máquina bem na beiradinha aqui.
Então, com o tecido já preso no zíper, nós vamos pegar esse tecido, jogar ele para trás do bolso. Se você quiser, pode alfinetar para segurar. E agora, nós vamos passar bem na beirada uma costura para unir todos esses tecidos. E aqui nós vamos iniciar com o retrocesso. A costura finalizada vai ficar assim, e nós já podemos tirar esses excessos de tecido que ficou usando a tesoura. Agora então nós vamos pegar o corpo da peça que a gente já deixou pronto, reservado. Nós vamos pegar o bolso que nós acabamos de costurar e vamos colocar a frente que tem o botão virada com a frente da estampa do corpo da carteira. E agora nós vamos pegar a alcinha, vamos dobrar ela ao meio e posicionar ela também na parte de dentro, um pouquinho abaixo do zíper e deixar uma pontinha para fora. E aí, nós também vamos pegar um tecido para ser o forro, na medida de 20 por 20. Nós vamos colocar a estampa do forro de frente para a estampa da carteira. Nós vamos alfinetar. E aqui nós vamos deixar uma marcação, que vai ser uma abertura, por onde nós vamos desvirar a peça. Com um cone de linha ou algo arredondado que você tiver, ou uma régua mesmo, na parte superior nós vamos pegar e marcar para fazer o arredondado da peça. Agora a gente pode ir para a máquina. Agora que nós costuramos toda a peça, com a tesoura nós vamos tirar o excesso aqui dos cantinhos, deixando arredondado. E na parte de baixo nós vamos cortar apenas assim a quina da carteira. E aqui, no lado arredondado, a gente pode dar pequenos picotes com a tesoura, com a ponta da tesoura, para desvirar a peça. Pra na hora que a gente desvirar, ela ficar com a costura toda assentadinha do outro lado.
Nesse momento que a peça estiver assim, se você quiser pegar a própria tesoura e ir acertando os cantinhos, é mais fácil. Agora eu só vou levar a peça ao ferro para passar ela. E aí depois nós vamos prender aqui um botão e fechar a peça. Agora que a peça já tá passada ao ferro, nós vamos posicionar o outro botão aqui. E a gente vai usar o botão de baixo para marcar o posicionamento. Então, nós vamos colocar a aba aqui, marcar em cima do outro botão. Aqui eu coloquei um pedaço de entretela para reforçar o tecido. Eu coloquei o gabarito, marquei com a caneta e abri com o abridor de costuras. Aí aqui a gente posiciona o botão aqui em cima e faz a mesma etapa de colocar um pedaço de manta, gabarito e aperta. Agora, nós só vamos na máquina fechar o buraquinho. Quem quiser pode passar uma costura com ponto invisível à mão. Então, gente, a nossa peça pronta, ficou finalizada assim. E aqui na peça, a gente tem esse bolso, onde cabe celular, documento. No bolsinho de zíper, a gente pode colocar moedas, também pode colocar chaves, caso você queira levar. E essa peça aqui, ela é super fácil de fazer, rápida, gasta pouco material e é muito vendável. Então, se você quiser fazer para vender, é uma ótima opção. Aqui nós temos também uma outra opção, que a gente colocou uma alça em couro. Aqui você pode colocar a sua etiqueta, se você tiver, e fazer outras combinações de tecido. Então, se vocês gostaram dessa aula, deixe aqui então o seu like, comenta qualquer dúvida que vocês tiverem, compartilha com os amigos. E na próxima semana nós vamos ter mais vídeo aqui. Então não percam. E todos os materiais usados, medidas, vão estar na descrição do vídeo. Obrigada por assistir e até mais.